Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler aqui 1 Coríntios capítulo 13 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Lembrando que quando a gente vai ler 1 Coríntios 13, a gente tem que começar lendo 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais, fala dos ofícios ministeriais, fala das práticas espirituais e como que Deus distribui isso dentro do corpo de Cristo. Fala que nós somos um corpo de Cristo, que temos vários membros, e cada membro é importante. E tanto aqueles membros que não são tão importantes também são importantes. Todos os membros são importantes no corpo de Cristo, como está escrito lá no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 19, e também podemos ler até, se você quer ler, né? Versículo 23. Versículo 23 diz assim, ó: E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Olha só o versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então Deus deu os dons à igreja. Mas aí Paulo vai falar dos vários dons, né? Dos vários ofícios ministeriais, dons. E ele chega num negócio aqui que é a questão do amor. E ele fala aqui no versículo 31 de 1 Coríntios 12: Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele fala, né, dos melhores dons também lá em Romanos 12, 3 ao 8. Mas olha só qual que é o dom supremo, né? O dom supremo, ele é o amor. E a gente começa a ver isso lá no final de 1 Coríntios 12, que fala assim, ó: Entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí vamos ler 1 Coríntios 13, que é o capítulo de hoje, versículo 1. Ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Esse tamanha fé está lá em Mateus 17, 20, 21, 21 e também está lá em Marcos 11, 23. A questão aqui, vamos continuar. A ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E olha só o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, aquela oferta de Atos, se não tiver amor, não vale de nada. Ou seja, a tua contribuição, a tua oferta na igreja, se não tiver amor, não vale de nada. Você dar a sua vida pelo evangelho, se não tiver amor, não vale de nada. Olha só, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas olha só, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Aqui nesse versículo 8, os cessacionistas dizem não, porque está falando que havendo aqui línguas e cessarão, é porque os dons cessaram no primeiro século. Negativo. Se você estuda a história da igreja, você vê que os dons não cessaram no primeiro século, mas continuam até hoje. Mas é aquela coisa, você tem que ter os dons? Tem. Mas se você não tiver o amor, esses dons, a cura, a oração em línguas, expulsar demônios, se você não tiver amor por aquilo ali, não vale de nada. Olha só, o amor
jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Então, o maior deles é o amor. Então, você pode ter uma fé muito grande, você pode ter aqui também a esperança, né? Que a esperança, ela tá ligado à volta de Cristo. A esperança, sempre que a gente vê esperança, tá ligado a algo que você espera. E isso tá ligado ao futuro. E o futuro, Jesus vai voltar. Só que tudo isso precisa ser coberto pelo dom mais importante, pelo entendimento mais importante, que é o amor. E esse amor, a gente vê que ele é aperfeiçoado, porque ele fala aqui no versículo 7, ó, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou aquilo que era em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz, face a face o veremos, semelhante eu serei. Ou seja, no futuro, tudo que é em parte hoje será perfeito. Hoje, em parte, conhecemos a Deus. Hoje, vivemos o amor de Deus, mas isso não se compara ao que está por vir, na eternidade, ao lado de Cristo, com Cristo, assentado na mesa com Cristo. Nada disso aqui é mais importante do que o dia que nós estivermos com o amor de Deus face a face. Por isso, meu irmão, persista, vai para cima, é isso. Continue. Amanhã vamos ler de novo. Depois de amanhã, de novo. Daqui a um ano, de novo. Todo dia vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar Deus, porque temos que buscar essa ousadia. Vamos buscar, vamos trabalhar para que isso aqui se espalhe, para que isso aqui avance, porque é o amor de Deus que vai fazer. Senhor Deus, obrigado por cada um que está assistindo isso aqui. Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. E que palavra, hein? 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo do amor. Aprendemos que o amor não passará. O amor jamais acaba, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. E a gente vê que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Desistir das coisas próprias de menino, Senhor Deus, é a gente abandonar a frieza espiritual, é abandonar, Senhor Deus, a mediocridade e apontar, Senhor, a nossa vida em tudo que a gente faz para Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus, que nós estejamos todos os dias aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Nós clamamos pela nação brasileira, nós clamamos por todos que estão à nossa volta, Senhor Deus. Aviva-nos, Deus, aviva-nos com teu amor, Deus. Aviva-nos, Senhor Deus, com teu Shekinah, Senhor. Nós aguardamos a tua vinda, mas nós também aguardamos a nossa vinda para mais perto de ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até amanhã, que vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, e seja agora, cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você está agora. Receba cada vez mais o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus te capacite para toda boa obra que está em Cristo Jesus. Que Ele te faça ter uma visão mais clara das coisas. Que Ele abra os seus olhos espirituais e que você possa olhar para Deus de todo o coração. Em nome de Jesus. Eu desejo isso para todos aqueles que estão à sua volta. Para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu estado e para o nosso país e para o mundo. Que o mundo conheça a Deus e que nós possamos manifestar o reino de Deus. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus Cristo. Amém.